seja bem-vindo ao quinto episódio do podcast Incluir. Eu sou Bárbara Valiottoni, fonoaudióloga, psicomotricista. Estou aqui hoje com a Rita Mello, psicomotricista e psicóloga, com a Adriana Pires, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e temos um convidado muito especial. Hoje nós falaremos sobre adaptações curriculares. Imperdível, né? Você não pode deixar de assistir. Nosso convidado é o Tiago Nunes, que tem muita experiência em educação. E eu vou passar a palavra para o Tiago, para ele poder se apresentar. Lembrando que a nossa autodescrição está lá no nosso primeiro episódio. Corre lá e assiste, não perca. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês, né? Mulheres inteligentes, com um propósito lindo, que é compartilhar conhecimento. Então, assim, para mim é uma honra poder participar disso aqui. E assim, quem sou eu? Sei lá, eu acho que eu sou pai da Carolina. Acho que a melhor descrição que eu tenho hoje é a minha paternidade, né? Mas lá se vão aí mais de 20 anos, né, na área de educação. Não sei fazer outra coisa, né? Já nasci, dentro da escola como aluno, né? E nunca mais saí dela, né? Como hoje professor, coordenador de escola, sempre ligado à infância, né? Para mim infância é um tema muito caro, caríssimo, né? Acho que a gente se reencontra com a nossa também, né? E tantas coisas que a Uhum. gente pode contribuir para o mundo quando a gente pensa o olhar eh, de inédito que a criança traz para a gente, nos convoca a se maravilhar com a presença, com o hoje, com o agora, né? Então, para mim, eu acho que sou isso aí. Maravilha, Tiago. Olha, conversa sobre adaptação curricular, você imagina, né? Fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga, então assim, nós estamos muito ansiosas por esse momento. E já queria começar fazendo assim, né, uma observação e uma pergunta para você, porque nos nossos encontros e até com os nossos outros convidados, a gente sempre fala sobre o número de laudos que estão chegando nas escolas, né? Crianças com laudos, crianças sem laudos, mas que o professor vê que tem, né, algum tipo de transtorno e aí encaminha. E você é um gestor, né, gestor de uma escola. Como que você vê essas adaptações, né, como que você percebe o quanto desafiador está sendo para vocês? Pois é, essa é uma questão bem importante da gente estar discutindo, realmente, o vulto que isso tem tomado, né, a quantidade de laudos que a gente tem recebido dentro da escola, e as demandas, né, que isso tem alterado a nossa rotina escolar, realmente precisa de um destaque aí para o diálogo, né. Eu gosto de pensar assim, se a gente está realmente mais atento às necessidades da infância, ou se hoje a gente está mais ávido por classificar aquilo que a gente não dá conta, aquilo que foge do nosso controle, né. Eh, eu acho que um grande filósofo aí na área da educação, da sociologia, o Foucault, ele traz esse conceito de sociedade disciplinar, né, que dá origem a um conceito de sociedade, funcional, que onde o ritmo ele é dado pela questão de produtividade, né. Então, aquilo que o sujeito consegue produzir dentro de uma sociedade que tem ali seus padrões já definidos, né. O Byung-Chul Han fala do nosso cansaço, né, um outro filósofo, né, fala sobre a sociedade do cansaço, né. Enquanto a gente está, movendo esse cansaço também as crianças, né, nessa perspectiva também, nessa lógica da produtividade. Tem uma pesquisa que, dá conta de que crianças com 4, 5 anos, elas recebem em torno de 400 ordens diariamente. Senta, levanta, volta, vem. Imagina você estar num ambiente, né, onde você recebe 400 ordens diariamente do que você tem que fazer. E isso é uma convocação à nossa maneira de atuar, à nossa maneira de viver o mundo hoje, né. E quanto isso e quanto isso ressoa dentro do comportamento também das crianças, né. É muito comum a gente perceber, assim, se perceber, né, como pai também,
eu faço: "Vem, vamos, rápido, anda!" E depois a gente fala: "Nossa, a criança não tem concentração", né. Uhum. Então a nossa aceleração no mundo também vai dar diagnósticos e sintomas, né, que não necessariamente precisam ser médicos, né. É interessante a gente pensar Essa nisso. dimensão também, né, Thiago, você está falando assim, né, e eu tenho conversado muito, até no consultório com os pacientes, né, as crianças, os adolescentes, né, desse tempo muito acelerado, né, desse tempo que atropela a gente o tempo todo e que a gente não vê o ano passar, a gente não vê a É, semana passar, o mês, né, e eu tenho pensado muito sobre isso, né, porque todos estamos assim, né, eu tenho uma sogra de 96 anos que sente o tempo muito acelerado, né, eu assim, tenho um filho de 9 anos que sente o tempo muito acelerado, né, então isso causa, né, assim, acho que uma angústia, um estranhamento também pra gente e o quanto a gente não tem tido esse tempo do ócio, né, uhum, esse tempo da contemplação, assim, né, é sempre tudo muito acelerado também nas nossas vidas, mesmo no lazer, né, não é nem só num dia produtivo, né, o nosso lazer é acelerado, né, tem que sair correndo porque é a hora do cinema, porque e marcou com não sei quem no shopping, é o aniversário e a festa tal, e o tempo todo a gente tá imprimindo esse ritmo, né, é, e não vem, né, o parar, o contemplar, sim. o ócio, É. né, Você aquele sabe que Manuel de Barros, né, que também para mim é um outro filósofo da infância, ele fala que esse tempo de infância é a poesia do corpo, uhum, né, é quando a gente ainda não desaprendeu a se maravilhar com formiga. uhum, Então é interessante a gente perceber essa lógica do mundo contemporâneo e quanto isso vai, dar aí, pistas para a gente entender melhor o funcionamento e a organização do pensamento da infância hoje, né. Não estou aqui, longe disso, né, invalidando a possibilidade de um diagnóstico como um pontapé importante para a compreensão, né, de algumas questões que vão aí ser decisivas, inclusive para algumas crianças e algumas famílias, né. Mas é também, assim, um compromisso nosso de ir para além disso, né. Nós, professores, pais, mães, né, e terapeutas, para a gente ir uhum, além disso, né. Então a minha convocação, assim, nessa primeira fala, né, partindo dessas 2 perguntas iniciais, é realmente a gente ponderar uma reflexão mais profunda em relação aos diagnósticos que a gente tem recebido no espaço escolar. Não, e essa aceleração é um excesso de produção, tem que estar produzindo o tempo todo, aí não pode ter o ócio: "Ai, mas eu não fiz nada". A escola tem que ter uma produção também de papel, de artes, né. Como fonoaudióloga, às vezes eu vou na escola, olho as salas e falo assim: "Gente, será que dá para deixar essa parede livre de estímulo?". sim, Porque também é isso, é tudo muito decorado, é tudo muito colorido, é tudo muito plástico, que tem que ser, né, a gente está aí falando de uma infância, de uma pré-adolescência, mas o nada também é bom, né. O olhar para uma parede branca, para quem tem um transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, Sim. é importante, mas não, mas tem que ter uma produção, tem que mostrar a produção, a sala tem que estar toda colorida, a sala tem que estar toda enfeitada, a criança tem que estar produzindo o tempo todo. Sim. E aí vai para a escola, recebe 400 ordens, vai para casa, recebe 400 ordens, É, né, e o cérebro tá ali. é, E aquieta quando? exato. e eu acho que o Thiago também está falando de uma coisa, né, assim, que é essa singularidade, né, que eu entender, assim, que o diagnóstico não diz tudo de uma pessoa, pelo contrário, né, ele é só mais uma característica dentre tantas outras, né, dessa pessoa. Então eu acho que isso casa, né, converge muito, assim, com as nossas ideias de inclusão e o que a gente vem trazendo aqui, né, no incluir, que é essa, dimensão de que a inclusão
inclusão é para todos, né? E que se a gente quer incluir todos, a gente precisa olhar, né, para a necessidade de cada um, para a singularidade, né? E eu só consigo isso se eu tenho um olhar e uma escuta mais sensível, né? Se eu consigo me trabalhar nesse aspecto para olhar para além de um laudo, para além de um diagnóstico, né? Eu olho para essa pessoa como um todo, em todas as suas características, em todas as suas necessidades, e não fico buscando uma generalização, né? E a gente falando aqui de adaptações, né, e de PEI, é, generalizar, né, não é adaptar. Então, se eu entendo que todos os TEA precisam, né, todas as crianças com diagnóstico de autismo vão precisar disso. Todas as crianças com diagnóstico de TDAH vão precisar disso. Eu estou generalizando, eu não estou olhando para esse indivíduo, né? O que ele precisa, né? O que que João precisa, É. né? O que... Que é uma tendência nossa, né? Assim, como construção da escola, né? Historicamente, a gente consegue entender que sempre foi um espaço pensado para a grande massa, né? E não para o Uhum, individual, né? uhum, Quando a gente pega lá modelos de escola dos anos 50, né? Cadeiras enfileiradas, corredores alargados, né? Portas com um vidro em cima, né? Para a gente ter a intenção de tomar conta daquilo que está sendo uhum, trabalhado dentro, a partir do viés do professor. Então, assim, tem um contexto para que isso aconteça, né? A escola precisa realmente, hoje, né, entender esse processo histórico e se refazer dentro dessa perspectiva. Não tem mais espaço para uma escola assim. Né? uhum, A gente consegue conceber isso, né? Eu faço parte de um grupo de estudos, né, que é sobre uma pedagogia bastante atuante hoje no mundo, que é a pedagogia de Reggio Emília, né? Uma cidade no norte da uhum, Itália, né, voltada para a educação da primeira infância. E um dos eixos centrais de processo deles é o que eles chamam de pedagogia da escuta. É uhum, exatamente essa materialização do plano individualizado dentro do contexto coletivo, né? Ou uhum, seja, é olhar o indivíduo como num todo, né? Promovendo uma cultura de paz, né? Inclusive, uhum, eles dão uma coisa que eu acho bem interessante. Eles falam, não existem crianças especiais, né? uhum, Existem crianças, todas são especiais. Existem crianças com direitos especiais. E eu uhum, acho isso de uma nobreza e uhum, uma generosidade muito acolhedora, né? uhum. Porque é entender realmente a especificidade que cada um traz dentro do É processo coletivo. interessante, né, que eh, essa observação cuidadosa e a forma que estamos acelerados não combina, né? Porque precisa parar para observar. Você não observa fazendo milhares de coisas, né? E a escola, por ela ser um ambiente coletivo, né, a criança ela sai do individual para um coletivo, mas precisa de orientações para a sua individualidade, né? E, e isso requer um comprometimento dos profissionais da escola, dos terapeutas e da família, é de entender que eu preciso diminuir para olhar, para observar. Porque quando uma criança está na escola, né, e é trazido, ela tem o direito desse plano educacional individualizado ou do currículo adaptado, né, que são documentos diferentes, né, para poder chegar nessa atividade adaptada, existe essa observação, esse olhar sensível que a Rita, né, sempre está trazendo, essa observação cuidadosa, e isso requer tempo, olhar, debruçar, entender o que eu estou observando, esse conhecimento prévio desse desenvolvimento infantil, o conhecimento, né, desse desenvolvimento, para a partir daí eu poder dar a essa criança o que ela tem direito, que é esse plano educacional individualizado. Claro, daí eu já estou falando de crianças com necessidades específicas para o aprendizado. Então, é uma criança que possui necessidades específicas, né? Então, nós temos aquilo que a gente trabalha com todo o grupo, mas aquela criança
ela possui uma outra necessidade que precisa ser atendida dentro do corpo escolar. E quando a gente, né, traz você, Tiago, com a sua experiência, né, de chão de escola e esse número de laudos, né, que aí a família já chega com a intenção de eu preciso desse PEI, eu preciso, né, um comando, né, já vem com um comando. Aquelas escolas que têm uma seriedade no que faz, já realmente não precisa desse laudo para atuar, né? A criança tem uma necessidade, eles vão atuando. Outras precisam, né, que tenha o laudo para iniciar um trabalho. Aí entende, não, eu tenho que fazer o PEI dessa criança, eu tenho que fazer o currículo adaptado dessa criança. Nesse quesito, esse número que chega, essa produção de plano educacional individualizado, essa produção de currículo adaptado, essa produção de atividades adaptadas, como funciona esse burburinho na escola? É, quando a gente pensa o currículo, a gente já cria um outro braço de complexidade que é essa questão do currículo imposto, né? Assim, é um padrão de currículo onde a gente vai operar para a massa, né? Uhum. Embora a gente tenha ali uma ressalva de isso ou aquilo, todas as crianças de 10 anos precisam aprender X conteúdos, e esses X conteúdos, às vezes, eles não estão ligados ao tempo que a gente precisa para atuar com profundidade sobre aqueles Sim. conteúdos. Então, mas isso não é o caso, assim, da gente estar discutindo currículo aqui agora, né? Mas sobre a questão, assim, do diagnóstico chegando na escola e como isso vai ser adaptado, a gente também enfrenta uma dificuldade quando isso vem da família como algo já pré-estabelecido, ou seja, baseado nisso, a gente vai começar a atuar. E às vezes não é assim, né? A gente já está atuando com a criança há muito tempo, porque a gente percebe algumas necessidades que vão aparecendo ao longo do caminho, né? E na educação infantil isso parece mais fácil, né, Tiago? Porque eu acho que na educação infantil, de forma geral, até pela faixa etária e pelo desenvolvimento das crianças, né, os professores já trazem um pouco essa dimensão ali, né, da individualidade, né? Você tem menos conteúdos a cumprir, embora você tenha, né, ali as suas metas e os 1000 projetos, né, e as 1000 atividades, mas quando vai caminhando para o ensino fundamental, eu penso que isso ainda se torna ainda mais difícil, né? Sem dúvida. Eh, Hoje, né, a política da educação infantil, ela abraça Uhum, todas essas diferenças, né? É possível que a gente esteja no mesmo grupo social, às vezes, por muitas vezes, com a mesma faixa etária, mas ainda assim vendo o sujeito, né? uhum, Quando a gente sobe para o fundamental, né, que é uma uhum, coisa da escola, realmente, os planos ficam muito mais individualizados. Tem um cartunista, né, italiano, Francesco Tonucci, o nome dele, e ele tem uma charge que eu adoro, né? É uma carteira escolar, dessas antigas, né, com mesa e cadeira, e só a cabeça de uma criança, assim. E aí ele uhum, bota anos iniciais. E é exatamente isso, né? O sujeito ele passa a ser só aquilo que ele consegue produzir na prova, né? E também é uhum, percebido que na educação infantil, até o próprio grupo fica tudo ali muito misto, né? Tá ali junto. uhum. E depois essas diferenças vão ficando mais acentuadas, porque o interesse, às vezes a criança em cidade específica, ela não consegue mais acompanhar o interesse do grupo, né? Então vai criando também uma distância, né? Não só eh, do currículo em si, mas como também dos interesses ali do social, né? Do grupo. E das próprias avaliações, né? Porque aí entram as avaliações, né, no ensino fundamental. Aquilo que é uma avaliação muito mais, né, de um processo, de um desenvolvimento, você precisa tornar concreto, É, né? É sistematiza, né? comprovar que a É. criança, né, e o adolescente absorveram
absorveram, né, aquele conteúdo, assim, É. internalizaram, Aí né, fica aquele conteúdo. muito, queria também esclarecer, né, o que é o PEI, né? Esse plano educacional individualizado, esse documento, ele só está ali para estruturar o que essa criança precisa de ajustes, né? Vou dar um exemplo. Essa criança, ela não escreve, ela precisa de letras, sílabas e palavras móveis para produção, né, de uma atividade. Ela precisa, no PEI vai estar dizendo a fonte, se vamos usar textos menores, minimalismo, né? Se vamos usar o escaneabilidade, que é em vez de ser um texto que pegue margem a outra margem, a gente põe só no centro, só na esquerda. Então, o PEI, ele direciona como será feita a atividade. Será utilizado imagens, né, para identificação, ao invés de muitas palavras. Ao invés de uma folha ter ali 3 propostas, só terão 2 ou uma proposta. Isso é o PEI, que é diferente do currículo adaptado, né? Por exemplo, na BNCC nós temos ali o que uma criança de 5 anos precisa atingir naquele ano. Às vezes a criança está com 8 anos de idade, está no segundo ano, mas o currículo, né, que é aquilo que ela vai aprender, está lá no de 5 anos de idade. Então, é o que ela consegue cognitivamente. Então, o que é uma adaptação curricular? Ela vai aprender tudo igual a turma? Às vezes, na matemática, sim. No português, não, porque ela está no processo de alfabetização. Então, é uma mudança no conteúdo. E atividade adaptada, o que é? É eu pegar esse currículo, ela está naquele processo de aprendizagem, a atividade vai estar adaptada para ela, orientada pelo currículo e pelo PEI, que o PEI que diz como será essa atividade. Então a gente percebe que na educação infantil, né, isso é mais simples, porque é em cima de projetos, em sua maioria, né? Mas quando vai para o ensino fundamental, você precisa estruturar. É onde a gente começa com muitas dificuldades, que eu percebo nas escolas, até porque quando essa criança vai para o ensino fundamental, muitas não têm a habilidade de aprendiz, ela não senta, ela não o tempo de atenção sustentado, focada é muito curto, ela não tem atenção compartilhada. E para essa avaliação, Tiago, o que você percebe de essencial que enquanto escola, se faz necessário para essa construção de PEI, de currículo? O que você percebe? Primeiro uma honestidade entre aquilo que a gente propõe, enquanto escola, enquanto currículo, e aquilo que a gente efetivamente entende que seja necessidade da criança e o que ela pode dar conta, né? Uhum. Quais são os avanços. E isso nem sempre fica muito esclarecido, né? Ora, por expectativas da família que impõe à escola um plano muito cartesiano de atuação comparativo às outras crianças que não têm exatamente aquele desafio, aquela condição, né, do filho, da filha daquela família. Ora, por uma inabilidade mesmo da escola em operacionalizar recursos para aquela demanda, né, e isso é preciso de muita transparência, né, com a família, porque nem sempre a gente está pronto para todas as Uhum. especificidades. Então acho que o que eu proponho, assim, é realmente um diálogo aberto, né, como coordenador da escola e apoiando as diversas frentes que aquela criança vai precisar lidar, o meu serviço é justamente unir todas essas frentes. Então, a família, os terapeutas e a escola, eles precisam estar alinhados dentro de uma linguagem, né, e de um plano, real sobre aquela condição e de atuação, né. Eh, Nunca vi um modelo pronto, né, como a gente, estava falando. Às vezes, uma criança que tenha, né, um diagnóstico de TEA,
ela apresenta algumas características que outra com o mesmo laudo, né, com o mesmo nível de suporte, não necessariamente vai precisar, Sim. né. Então é preciso que a gente realmente alinhe essas frentes, para a gente conseguir fazer isso de uma maneira muito, harmônica. E qualitativa mesmo, né, Tiago? Eu acho que não há uma individualização de um processo qualitativa, sem essa parceria. Família, escola e terapeutas, assim, né? É fundamental. O trabalho vai acontecer se não houver a parceria, mas com certeza não será um trabalho tão eficaz, né? Um trabalho, assim, com resultados tão positivos quanto, né, aquele que a gente consegue nesse entrosamento, né, e que a gente planeja junto, inclusive, uma série de coisas, né, que vão ter continuidade na casa, que vão ter continuidade nas terapias e a escola. Então essa conversa, né, esse diálogo, sem dúvida, é fundamental, Eu fiquei assim. pensando aqui que, assim, as exigências em cima da criança e do pré-adolescente, elas vão aumentando. Sim. Exigências cognitivas, né? Exigências Uhum. motoras, afetivas, Sociais. Social. sociais, né? E a escola ela vem mudando com o tempo. Só que a gente sabe que alguns profissionais também não estão evoluindo, não estão buscando informações, né? Eu fico pensando sempre nesse lugar da a coordenação da escola tem muito trabalho, porque nem sempre o corpo docente vai em busca do conhecimento. Então existe sim um despreparo de muitos professores. É. Até porque na formação deles, né, se a gente também olhar para essa formação do professor, não contempla muitas áreas, Sim, né? Porque uma criança, ela não é fragmentada e dentro da escola, que é um ambiente educacional, a gente tem que conversar diretamente com a saúde, né? Por isso a entrada dos terapeutas, até porque são avaliações e percepções que o professor não recebe essa qualificação, né, então é exigido do professor hoje, que aí a gente entra até em outras áreas que, tem um salário baixo, até para ele investir em cursos, né, em conhecimento, num livro, numa perspectiva maior, também não é simples, né, então é um olhar mais amplo até que a gente precisa ter. Mas que claro, né, quando a escola tem esse comprometimento, existe uma coordenação e que ela consegue levar para esses professores essa capacitação, né, que foi nós nos conhecemos é isso. através exatamente de eu ter pacientes que a Rita na época trabalhava numa escola, né, Rita, aí nos Uhum. conhecemos, e a Bárbara com eu psicopedagoga, a Bárbara como fono, a gente foi se conhecendo, que são áreas distintas, né. E através dos nossos encontros nasceu o Incluir, que está na Hotmart, não podemos esquecer de dizer para Uhum. você em casa, que é um curso que está na Hotmart, e você tem acesso a todo esse nosso diálogo sobre a importância da inclusão e esses olhares da psicologia, da fonoaudiologia, da psicopedagogia, da De integração artes, sensorial, né, que né, e tem a integração sensorial, isso é uma capacitação, é um né. curso que é uma capacitação. E, então, tu estarmos aqui fala sobre isso. Sim. A nossa É, existência, o do podcast, fala sobre E não isso, é né. para ser mesmo, né, a gente não vai ter todos os conhecimentos ali, Não, todas as informações, né, por isso que é importante, É. né, que exista parceria, né, o professor não vai dominar as especificidades da linguagem, sim, nem da psicologia, nem do aprendizado, né, das dificuldades no sim, aprendizado em si, mas se tá todo mundo conversando, né, é, E eu na sua vejo área, fica muito mais desculpa te simples, cortar, mas eu né. vejo o papel do professor, eh de uma preciosidade, sim. né, Uhum. na observação dessa criança, sobretudo no aspecto social, né. Uhum. Quando a gente, conversa com terapeutas, é muito comum, os terapeutas falarem: "Mas isso não aparece aqui", né. Essa fala é uma Sim. fala muito recorrente nas minhas entrevistas com profissionais que estão cuidando de crianças, né, que são da escola onde eu atuo.
E eu, né, volto a pensar, é exatamente por isso, né? Porque aqui a gente tem a oportunidade de vivenciar no aspecto coletivo, no aspecto social, coisa que não vai acontecer na clínica um Uhum. one-to-one, né? Um a um. Então, o Sim. professor, ele tem um papel central nesse processo, porque é a atuação diária, né? Ele precisa ter voz, né, Tiago, dentro dessa escola. Exato. Uhum. Então, quando eu acho, né, que a gente está falando aqui sobre a nossa formação acadêmica, né, ela de fato precisa ser pensada urgente. A escola já mudou, né? Não é assim, a escola está mudando, não. A escola mudou e mudou muito rápido, Sim, né? E os nossos processos de formação, eles não estão dando conta, né? O currículo do processo, o currículo de formação do profissional que, né, atua, do professor, não mudou. Até muito pouco tempo atrás, né, ou mudou muito pouco, né, não mudou, é muito radical. Até pouquíssimo tempo atrás, existia uma cadeira, né, sobre educação inclusiva na formação de pedagogia. Isso dá conta de quê, né? Isso não dá conta de muita coisa, né? Então a gente precisa de aprofundamento mesmo. É, como coordenador, eu vejo que o que eu posso favorecer em relação a isso é uma formação continuada dentro da escola, né? E eu acho que isso seria crucial em diversos âmbitos, sobretudo porque quando a gente pensa uma formação continuada dentro da escola onde a gente atua, onde aquelas crianças estão inseridas, a gente está pensando num conceito de comunidade. Então, são os interesses e as expectativas centradas dentro daquele aspecto que circunda aquela Sim. comunidade. Então, muito mais atuação a gente tem quando a gente já parte do princípio de que alguns objetivos já estão pré-definidos, né? Sim. O que fez aquela família escolher aquele tipo de escola, né? Quais são as relações que aquelas famílias estabelecem com as outras famílias dentro daquele espaço? Então, tudo isso já fica meio que sabido, né? Entendido ali. E aí a gente tem capacidade de atuar muito mais fortemente em Fica relação quase que um plano educacional individualizado. individualizado, mas é. Uhum. Não, e assim, eu estava aqui pensando, eu trabalho há 25 anos com a psicomotricidade. E desde então eu faço grupos, né? Como fonoaudióloga, eu atendo em grupos e em trabalhos externos. E hoje a gente vive um momento onde muito se fala sobre habilidades sociais. Então, as clínicas descobriram que precisam fazer grupos de habilidades sociais. Quer dizer, eu já faço isso há 25 anos, porque como fonoaudióloga eu escutava isso. Eu estava para dar alta, chegava na escola, o professor virava para mim e falava assim: não, mas aqui não é nada disso. Uhum. E aí daí eu comecei a fazer trios, duplas, né? E da mesma forma como a escola precisa se reinventar, nós terapeutas também. E é fundamental essa parceria, né? Assim, escola, família e terapeutas. A gente já está chegando no final do nosso podcast. Rapidinho. Muito rápido. E aí, assim, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria fechar com essa importância, né? Como que você, como gestor, é uma escola que investe na capacitação. Nós, terapeutas, estamos aqui investindo não só na nossa capacitação, mas tentando que esse podcast viralize, claro, né? Porque a Sim. gente quer alcançar todos os profissionais para que a gente entenda que a gente tem que estudar, né? Não é só exigência em cima da criança. Quem está responsável pela criança também precisa, né? Mas assim, queria finalizar falando que você pudesse falar um pouquinho mais assim sobre a importância dessa parceria, terapeuta, família e professor, corpo docente, né? Bárbara, eu queria só dar um depoimento, assim, né? Que o Thiago falou dessa importância do professor, eu queria reforçar isso, assim, né? Antes de você fechar com a sua fala, porque para mim é precioso,
conversar com os professores, eu sempre converso, né? Sempre procuro fazer reunião com os professores dos meus pacientes, porque de fato eles trazem um olhar que a gente não tem na clínica. Uhum. E eu vejo que o fato de eu ter trabalhado mais de 20 anos como psicóloga escolar dentro da escola, ter trabalhado com psicomotricidade dentro da escola, também me dá, né, um olhar muito diferenciado para essas questões. Então, eu já estive em cursos, né, na minha área, na clínica, onde eu era a única que já tinha estado dentro da escola. E eu vejo a diferença É. que isso faz quando a gente vai discutir até uma adaptação, uma demanda que o psicólogo quer fazer para a escola, né? Então, é só para dar esse É mais empático, né, depoimento, Rita? É assim, mais do empático. quanto, né? Lógico Sai que da teoria e nem vai pra todos prática. todos os psicólogos vão estar atuando, né? Sim. Trabalhando dentro da escola, mas é fundamental dividir, né? Compartilhar e entender, né, essas nuances de quem está lá dentro, quem está na clínica, É. enfim. Como coordenador de escola, eu não considero assim uma inclusão de fato excluindo o cuidado de quem inclui, né? A Uhum. gente precisa olhar para esse professor que é com pouca formação, ou baixíssima formação, possibilidade de formação, né? Não é incapacidade, mas a possibilidade de se aventurar e pesquisar e estudar, né? É, se mostra muito disponível, muitas vezes, a entender a complexidade daquele caso e se envolve emocionalmente com aquele caso, né? Não só pelo viés da criança, mas também todo a questão emocional que a família também circunda. É muito comum, a gente passa um ano inteiro juntos, né? Então, como professor, a gente tem ali uma atuação anual. Então, quantas transformações na vida daquela família a gente, como professor, passa e vê, né? E se mobiliza, né? E não é fácil, né, para o professor também. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse professor, de fato, com bastante carinho, com bastante apreço e estreitar essa relação da conversa, né? É conversando que a gente se entende, né? Como dizia Sim. Uhum. aquele velho ditado. E eu acho que trazendo isso para a luz, né? Quanto mais possibilidades de conversas diretas, francas, né? Eu acho que melhores resultados a gente vai conseguir encontrar, Sim, sem dúvida. com certeza. Fechamos com chave de ouro, cuidando de quem cuida, né? Exato. Exato. É isso. Queríamos agradecer, Tiago. Muito Imagina. obrigada. Foi muito enriquecedor, né? Falar sobre adaptações, né? Falar sobre escola é uma coisa, se deixar, a gente vai falar aqui a manhã inteira, Uhum. né? Não, infância, falar sobre infância para mim é realmente um, um tema que eu acho que a gente precisa trazer mais, né? Falar Sim. mais. Sim. Cuidar de uma geração, né, que tá aí com sede de viver e de nos mostrar, de nos apontar caminhos bastante diferentes do que a gente está aí buscando, né? Eu acho que eles trazem esse olhar do inédito, da novidade, que nos treme a base. Acho que a infância é potente. A escola precisa de mais Tiagos, né? E você sabe que tem uma poesia que é bastante. Posso falar? Pode, Claro. lógico. Porque ela é bastante convidativa a isso, a esse olhar sobre a infância, né? Diz assim: toda criança me arrebata, toda criança, por me olhar, me arregaça a manga do amor, e desse amor, eu morro de emoção. Há nisso mais do que criança ser igual à flor, mais do que criança ser metáfora da vida e seu verdadeiro valor. Vejo José pousando sobre a casa. As asas nele mudam o episódio lar. Abraço José todo riso, mesmo quando não tenho no colo a todo tempo. Evento de criança soprando a casa. Eu fico com as pernas bambas quando quem me aponta é uma criança. José é Carolina, Valentina, Henrique, Maria Luísa, Júlia. Júlia, Felipe. Felipe, Pedro. José é todas as galáxias de meninos, porque são só verdades, belas verdades.
límpidas eternidades, futuros mundos, belas. Meu Deus. Que lindo! Emocionei. Mas não acaba. Como? Não acaba. Ela vai mais. Pode ir? Pode. É lindo. Como me amolece o coração, barulho, som do grito de infância do colégio de manhã. Quando é para o meu frio lã, uma mãozinha pequenina me dizendo do caminho, elazinha dentro da minha, como o dia que carrega a noite seu luar. E aquela vozinha me pedindo com carinho e desamparo, ei, tio, me leva lá. Não mimem crianças ao invés de amá-las, para não adoecê-las, para não encouraçá-las. Não usem crianças na minha presença, tomarei o partido dela, não terão minha parcimônia, eu não vou compactuar. Não cunhem nelas a tirania, eu vou denunciar. Sou maternal de universo, 1000 crianças caminham comigo. Árvore cujas sementes se chama umbigo. Ai, toda vez que uma criança grita, papai, eu respondo, que foi? Eu acho que é comigo. Gente, palma. A gente vai botar essa referência, viu? Pra vocês, da poesia. Chama Menino São José, é de Elisa Lucinda, uma poetisa Você capixaba. não poderia ter Linda. terminado melhor esse Foi podcast. lindo, Foi é, lindo, maravilhoso. fiquei realmente muito emocionada. Muito bom. E eu acho que é isso, assim, agradecer pela sua disponibilidade, né? Agradecer mais uma vez as minhas parceiras, agradecer você de casa que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Mês que vem a gente tem Altas Habilidades, o podcast, mês que vem Sim. já está também muito maravilhoso. Mas, Thiago Nunes, muito obrigada e até o próximo episódio.